Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. E eu vi agora eu vi agora um vídeo, mas o que aconteceu hoje é que, eu tava fora de casa, na rua, e todo mundo mandando mensagem, tem que comentar a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, que não sei o que, não sei o que lá, ele falou que vai aumentar a pena pra quem matar homossexuais. Eu falei, meu Deus, calma aí, velho. Então eu vou ter que discordar do Bolsonaro com ele estando mais à esquerda, que história, deixa eu ver isso aí, né? Pois fui lá ver, não é nada disso, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, se você tá aqui assistindo esse canal pra esperar eu falar, chupa Bonner, toma, não sei o que lá, esquece, né? Aqui eu vou tentar sempre dar uma opinião mais sensata, um pouco mais madura, vamos dizer assim, tecnicamente daquilo que eu acho do que aconteceu. Então vamos lá, vamos por partes. Em primeiro lugar, quero deixar um recado a todo mundo aí que tá nesse momento xingando o Bonner, xingando. Gente, da mesma forma que quando eu fui na. Esqueci agora onde eu fui, que era Maria Lídia, a repórter que foi me entrevistar, acho que foi na TV Gazeta, e aí, bom, ela fez umas perguntas, logicamente, umas perguntas mais assim, tipo, você se diz diferente, e agora que você é mais um deles, tipo, um negócio assim, e eu vi no comentário muita gente xingando, né, cara, pô, essa repórter esquerdista, calma, não é assim, velho, o jornalista, ele tá no papel dele, ele tem que fazer as perguntas para justamente colocar o cara, não necessariamente numa saia justa, mas as perguntas que as pessoas querem fazer, né, a gente chega lá, e aí, Bolsonaro, como é que tá, tudo bem? Como é que você se sente sendo o novo presidente? E aí, tá se sentindo bem? Como é que... Não, tem que fazer as perguntas até para dar chance para a pessoa responder. Eu achei que as perguntas as perguntas, não a colocação do Bonner sobre a Folha, eu vou falar sobre isso, mas as perguntas do Jornal Nacional foram muito boas. Inclusive, deu oportunidade para o Bolsonaro, né, em rede nacional, mostrar um discurso mais acertado. Nós vamos chegar lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, falaram sobre a Constituição e o Bolsonaro falou, não, eu vou respeitar a Constituição ali, com as palavras dele, tem que ser a nossa Bíblia na Terra. Beleza. Aí é que tá, a minha opinião sobre respeitar a Constituição. É lógico que você nunca pode desrespeitar a Constituição e você não pode querer dar um golpe, porque você não respeitar a Constituição necessariamente é um golpe. Porém, isso não impede você de tentar fazer uma nova Constituição, né? Isso não é um golpe. Você chamar as pessoas de maneira democrática, tentar modificar a Constituição que você tem, ou até por meio de PECs, isso não é um golpe, né? Se você fizer todo o trâmite, inclusive previsto na própria Constituição, você pode mudar a própria Constituição não a desrespeitando, né? E eu acho que o Bolsonaro ele mandou muito bem nessa resposta, porque tem muita gente falando, ele é militar, o general, o vice dele é o general, vai ter golpe militar, não sei o que lá. E ele já passou um pano que ele falou, não, nós vamos respeitar a Constituição, esquece. Então acabou com essa narrativa de golpe. Achei muito boa a pergunta e muito boa a resposta. Depois veio a opinião, a pergunta sobre agressão a homossexuais, etc, etc. E aí é que tá, a resposta do Bolsonaro foi o seguinte, olha só, vai aumentar a pena se esse crime tivesse tipo de motivação. O que eu quero dizer aqui? Se o Bolsonaro tivesse dito, e eu discordaria, que dois crimes exatamente iguais. Então, por exemplo, você tá andando na rua, você achou um cara bonito demais. Esse cara é muito bonito, eu vou matar ele. Porque ele é muito bonito, eu quero ser mais bonito que ele. E um outro cara mata um cara andando na rua porque ele é gay. Eu acho que você não pode colocar esses dois crimes, né, por motivações fúteis, no mesmo balde e trocar, na verdade, deixar um diferente do outro. Fala, não, se você mata o cara porque ele é bonito demais, você pega uma pena. Agora, se você matou porque ele é gay, então a pena é aumentada. Eu sou contra isso. Você está tratando duas pessoas de maneira diferente. Agora, quando o Bolsonaro generaliza, ele diz o seguinte, tem que ter a pena aumentada assim, para este tipo de crime, aí sim, eu acho que foi assertivo, porque ele não está diferenciando especificamente o homossexual, mas está diferenciando este tipo de crime com motivação besta. Não sei se ficou confuso, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, vou dar um exemplo bem esdrúxulo para você entender, que um cara atropela o teu filho, ele estava bêbado e foge, você sabe quem é. Aí, por acaso, você encontra o cara na rua no dia seguinte, aí você mata o cara. Você não está certo, você não deveria ter matado. Porém, a sua motivação de crime foi muito diferente do que um cara, por exemplo, que está na Avenida Paulista, olha aquele cara, ele é gay, não gosta de gays, vão matar aquele gay. Então, existe uma diferenciação, né? Não necessariamente por o cara ser gay, mas pela motivação do crime, num caso ser muito fútil, muito, muito fútil, e no outro caso ser não tão fútil, mas ter ali motivação, eu não diria legítima, mas uma motivação um pouco mais forte, tá? Outra coisa, o Bonner perguntou, você sempre defendeu a liberdade. E outra, o Bonner não foi, como eu vou dizer, não tem outra, não foi cuzão nessa pergunta. Ele fez a pergunta muito bem. Você falou que defende a liberdade de imprensa, mas você ao mesmo tempo falou que deseja que um jornal deixe de existir. E aí, como é que é isso? E aí o Bolsonaro respondeu muito bem. Ele falou, cara, eu
Acho que a propaganda oficial do governo é outra coisa, né? Quer dizer, quando o governo paga ali um veículo de imprensa para fazer propaganda oficial do governo é uma coisa. Agora, eu ter o desejo de um jornal deixar de existir é outra, o que não significa que eu, enquanto governo federal, vou extinguir o jornal. Sou a favor de liberdade de imprensa, né? Sou a favor de liberdade de imprensa. O que eu digo é que não vai ter apoio do governo federal a esse tipo de jornal. Foi perfeita a resposta dele. E aí o Bonner mandou mal, porque aí não foi uma pergunta, aí foi um posicionamento do Bonner. Ele, não, veja bem, eu já tive várias críticas aqui à Folha de São Paulo, quando criticou o Jornal Nacional, mas o Jornal Nacional, ele disse o seguinte, ele a Folha sempre nos deu espaço para apresentar os nossos argumentos. Mas é lógico, você é a Globo. Porque se eles não derem, você mesmo fala no Jornal Nacional, você é muito maior, você esmaga a Folha. Você, eu sou o Jornal Nacional, crio uma narrativa muito diferente da Folha, e a narrativa predominante, obviamente, vai ser a da Globo, né? Porque até pouco tempo atrás, só a Globo tinha hegemonia ali do pensamento de narrativas, né? Diferente de hoje, que a gente tem mídias alternativas. Mas eu achei que ficou feio o Bonner falar aquilo, eu achei que foi zoado. Inclusive, aí depois ele até falou o seguinte, mas o que você acha da Folha? Então, você reitera que você não quer acabar com esse jornal? E aí o Bolsonaro mandou bem de novo, ele falou, deu exemplo da Val, falou, quando a Folha fez a fake news assim acessado, achei errado, tal, então eu não posso considerar essa imprensa digna. Eu não quero que ela acabe, né, mas ela não terá o apoio do governo federal. E por si só, esse jornal tá se enterrando. Foi perfeita a resposta. Em nenhum momento ele foi autoritário, em nenhum momento ele foi ali, vou censurar, vou acabar com isso, de jeito nenhum, né? Você vê só que coisa. O cara autoritário tá falando, não, tudo bem, ele falou besteira, mas pode falar, só não vai ter meu apoio. Perfeito, resposta perfeita, né? E depois falaram para ele assim, a Renata falou o seguinte, você falou ali dos marginais vermelhos, né? O que você quer dizer com isso, né? E aí, de novo, a pergunta foi boa porque deu espaço para o Bolsonaro se justificar e ele se justificou muito bem. Ele falou, não, é o seguinte, cara, foi um momento no discurso inflamado, deu exemplo, inclusive, de quando o Boulos estava lá na Paulista, falou que invadia a casa dele, né? E ele falou, bom, marginais vermelhos, eu estou falando da cúpula do PT. E ele reiterou, em nenhum momento eu ofendi a honra de ninguém. É verdade. Quando você fala assim, um bando de marginais vermelhos, você não está ofendendo a honra de ninguém. Você não está falando assim, o Guilherme Boulos é um marginal, o não sei das quantas é um marginal. E aí, nesse caso, ele ainda direcionou para a cúpula do PT, né? Jogou para a cúpula do PT, que pode ser qualquer um. Então, assim, resposta, parece que foi treinada a resposta dele, ele mandou muito bem essa resposta, né? E aí depois falaram, e essa pergunta também foi muito boa, falaram assim, cara, dá um recado para quem não votou em você. E a resposta dele também foi muito boa. Então ele falou o seguinte, você pode, enfim, ele falou lá que vai governar para todos, etc, etc. E eu ouvi uma frase, não foi do Bolsonaro, foi de outra pessoa, eu vi hoje no meu Instagram, eu queria lembrar de quem que foi, e eu não tô lembrando quem que foi. Aí o cara falou o seguinte, você não gostar do síndico, ok, mas você querer que o prédio caia é outra coisa. Então, são coisas diferentes. E foi basicamente o que ele falou. Ele falou, então, para você que não votou em mim, me dá uma chance de mostrar que a felicidade vai reinar no meu governo. A gente vai buscar que as pessoas sejam mais felizes. Assim, foi uma mensagem muito bonita mesmo, foi bem assertivo, né? E aí depois perguntaram do Moro para ministro da Justiça ou para o STF. E aí perguntaram, qual que você prefere a função, né? E aí, nesse ponto, eu achei que o Bolsonaro ele podia ter respondido o seguinte... Bom, eu posso chamar ele para ministro antes, né? E aí, quando abrir uma vaga no STF, eu jogo ele no STF. Essa seria a minha preferência. Ele não respondeu isso de maneira clara, mas e agora é o Arthur falando, pessoalmente, eu acho que o Moro não aceitaria ser ministro. Por quê? Porque quando o Moro, ele prestou concurso, ele está no Poder Judiciário, ele tem estabilidade no emprego, ele tem um emprego relativamente tranquilo. Ele é um cara que ele não está à mercê da opinião pública. Ele é um cara que ele está ali fazendo o trabalho dele no Judiciário. A partir do momento que ele vai para o Ministério da Justiça, entendam, há uma mudança estrutural. O cara, quando ele vai para um ministério, ainda que seja o Ministério da Justiça, ele sai do Poder Judiciário e vai para o Poder Executivo. O Ministério é Poder Executivo. O Ministério é um braço do governo. O Ministério é parte do governo. E o governo é poder executivo. Então, a partir do momento que o Moro vai pro poder executivo, ele tem outras funções. Ele tem funções administrativas. Então, ele tem uma caneta com dinheiro e fala assim, tanto dinheiro para cá, tanto dinheiro para cá, agora nós vamos fazer tal ação, agora nós vamos fazer tal outra. E isso está diretamente ligado, inclusive, à aprovação do governo, ou seja, o Moro estaria diretamente ligado à aprovação popular ou não, né? Então, são esferas diferentes. E eu, assim... Quem sou eu que falo do Moro? Não conheço ele, não sei nada dele, mas eu acho que ele não tem o perfil para ir para um poder executivo. Ele é mais do poder judiciário, tem o perfil ali de ser mais o juiz do que o administrador, do que o ministro, né? E aí, se ele for para o STF, aí sim eu acho que faz muito o papel dele mesmo, porque o STF, apesar de hoje a gente falar muito do STF, dar opinião sobre ministros, etc.,
O STF, teoricamente, ele deveria ser uma corte constitucional que não tem nada a ver com a aprovação popular. Independente de você gostar ou não gostar de uma ação do ministro, ele está lá, teoricamente, para julgar o que é certo e o que é errado, o que é certo e errado, não, o que é constitucional e o que não é. Eles são os guardiões da Constituição. Você entende que são coisas diferentes? Hoje o Moro é juiz de primeira instância, Poder Judiciário, ele julga casos, produz prova, analisa a investigação, etc, etc. Ministério é poder executivo, braço do governo, administração do poder judiciário, administração da pasta da justiça, outra coisa. E STF, outra coisa completamente diferente. Aí você entende que tem uma diferença estrutural ali entre as três funções que ele ocupa hoje, ele como ministro e ele como juiz do Supremo. Então, são coisas diferentes. Eu, pessoalmente, acho que o Moro não aceitaria ser ministro, e também não sei se ele seria um bom ministro, porque o cara ser um bom juiz não significa que ele seria um bom ministro, enfim. Mas é isso. De qualquer forma, eu achei que a entrevista dele foi muito positiva, foi muito bacana, e eu acho que a gente, finalmente, né, muitas pessoas ali ouvindo um cara que gosta de falar, o Bolsonaro, tal, as pessoas devem deixar de ser minions e entender o que o cara tá falando, porque de fato agora ele foi muito bem, tanto na postura quanto no conteúdo do que ele falou. Beleza? Um abraço e vamos questionar tudo. E se você quiser ouvir gente falando ali, chupa a Globo, não sei o que lá, não é nesse canal que você vai encontrar, é em outro. Valeu, um abraço e até mais.